Olá, que a bênção e a paz do nosso Senhor Jesus esteja na sua vida. Nós estamos dando o prosseguimento aos Minutos com Deus. Todos os dias, nesse horário, nós estamos aqui reunidos, unindo a nossa fé e pedindo a Deus para que Ele proporcione para nós dias abençoados, um dia abençoado, um dia de trabalho abençoado. É essencial que antes de nós iniciarmos as nossas atividades cotidianas, nós orarmos ao Senhor, buscarmos ao Senhor, pedir misericórdia a Deus. Buscando a misericórdia do Senhor, pedindo a compaixão do Senhor, que nós temos um dia abençoado, que nós temos um dia de paz, que nós temos um dia de bênção na presença santa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, por isso, já se prepare, porque nós vamos meditar na palavra de Deus, nós vamos orar ao nosso Senhor, e eu creio que Ele entregará para nós esse dia de bênção em o nome do Senhor Jesus. Então, já vá abrindo a sua Bíblia lá comigo no livro de Juízes, capítulo 2, versículo 7. Nós vamos meditar nessa palavra nos dias de hoje. Então, antes de nós lermos a palavra, eu quero pedir a você, caso você ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se, tá escrito aí, inscrever-se. Então você clica aí, inscreva-se, ative as notificações do sininho, para que você sempre receba as notificações das orações, das lives que nós fazemos aqui, tá ok? E compartilhe com os seus amigos, com os seus contatos, envie para nos grupos de oração que você faz parte, coloque aí no status do WhatsApp, do seu Instagram, envie para os seus amigos do Face, e eu acredito que mais pessoas serão alcançadas através desse propósito, que é um propósito de oração. Nós estamos orando a Deus, nós estamos falando com Deus, e falando com o Senhor, pedindo misericórdia a Deus, que nós somos alcançados, abençoados, que nós somos renovados pelo poder de Deus, e temos assim um dia de paz e de bênção. Então, abra sua Bíblia comigo, eu já havia mencionado isso, abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 2. Juízes, capítulo 2, versículo 7, diz assim: E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciões que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Então, você nota que o povo serviu ao Senhor todos os dias de Josué. Josué, nós sabemos que ele foi o sucessor de Moisés. Ele foi mentorado por Moisés, digamos assim. Moisés foi o seu mentor, o instruiu, o ensinou. E quando Moisés morreu, foi Josué quem conduziu o povo às conquistas, às terras prometidas, né? Ele que invadiu as terras, podemos dizer assim, que Deus havia preparado para o povo ali tomar posse. Então Josué, a Bíblia diz que foi um grande homem de Deus. Em aproximadamente 7 anos ele conseguiu conquistar todas as terras que era devida, todas as terras prometidas que Deus havia prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó. E aqui no capítulo 2 de Juízes, Josué já estava nos seus dias finais, né? E fala que o povo, a nação, serviu a Deus enquanto Josué era o seu líder. E após a morte de Josué, o povo ainda continuou servindo a Deus, enquanto os anciões que viram os sinais, que viram as maravilhas, que viram os feitos de Deus, permaneceram, né? Então diz o seguinte: e viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor em Israel. No versículo 8 diz assim: faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite de sua herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gás. No versículo 10 diz assim: foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outras gerações após eles, né, se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel.
Então, você veja que enquanto Josué e os anciões de Israel permaneceram, o povo conhecia o Senhor. O povo tinha intimidade com o Senhor. O povo orava ao Senhor, adorava ao Senhor. E com isso eles foram conquistando. A hegemonia de Israel foi se expandindo naquele momento daquelas conquistas, por causa que eles se encontravam próximo de Deus, buscando a Deus. O que isso quer dizer? Enquanto nós buscarmos a Deus, enquanto nós tivermos uma vida com Deus, a presença do Senhor, ela nos abençoará, ela nos guiará, a presença do Senhor nos conduzirá a sermos abençoados, a conquistarmos o milagre, a termos a paz do Senhor. E você veja que após o falecimento de Josué e dos anciões que viram os sinais de Deus no meio do povo de Israel, levantou-se outra geração. Uma geração que não viu os sinais, que não viu os prodígios, que não viu os milagres. E aí diz o seguinte, uma geração que não conhecia o Senhor. Na parte B do versículo 10, fala o seguinte, que não conhecia, levantou-se, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizeram o Senhor. Nós precisamos conhecer ao Senhor. Nós precisamos ter intimidade com o Senhor. Nós precisamos depender do Senhor. E por que aquela geração não conhecera o Senhor? Porque a geração que havia falecido, podemos dizer assim, a geração de Josué, não se deu o trabalho de ensinar a geração que estava se levantando. Não ensinou, orientou, instruiu a geração que estava ali se iniciando, começando. E por isso eles se perderam, e por isso eles não conheciam o Senhor, ou eles não conheceram ao Senhor. O que isso tem a ver com a nossa vida nos dias de hoje? Nós somos uma geração que precisamos conhecer a Deus. E você e eu conhecemos a Deus através da palavra do Senhor. Nós conhecemos a Deus através das nossas orações. Só que Deus, ele confia nas nossas mãos uma responsabilidade de fazer com que as gerações futuras, ou seja, os nossos filhos, conheçam o Senhor também. Ou seja, nós temos a responsabilidade de levarmos a palavra de Deus para os nossos filhos, para os nossos conhecidos, para os nossos amigos, para que a futura geração que está se iniciando venha conhecer ao Senhor, venha ter um relacionamento com o Senhor. E o fato deles não conhecerem ao Senhor e não terem visto os sinais do Senhor, levou eles a se afastarem de Deus. Ou seja, se você não conhece, você não tem um relacionamento. Se você não conhece, você não tem intimidade. Na verdade, você veja por você. Você tem intimidade com aquele que você conhece. Você chama de amigo aquele que você conhece. Então, quer dizer, quando nós temos uma vida com Deus, um relacionamento com Deus, uma intimidade com Deus, nós conhecemos a Deus. Diferente de uma pessoa que não conhece a Deus, que não tem um relacionamento com Deus, que não conhece a palavra, essa pessoa não tem um relacionamento com Deus, uma intimidade com Deus. Então aquela geração que se levantou após Josué e os anciões, eles não conheceram ao Senhor. E isso levou toda a nação a um sofrimento. Porque como eles estavam dispersos espiritualmente, como eles estavam sem uma orientação, sem uma liderança, sem alguém para os conduzi-los, os inimigos se fizeram valer disso. Os inimigos aos redores ali, estou falando no contexto agora espiritual, começou a ludibriar aquele povo. Porque diz assim, no versículo 11, então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Balaíns. Então você veja que eles deixaram o Senhor Deus de seus pais, que tirara do Egito, e foram após outros deuses. Estou lendo o versículo 12. Dentre os deuses das gentes que haviam ao redor deles, e o adoraram, e provocaram a ira do Senhor. Então, você veja que como eles não conheciam o Deus verdadeiro, eles se voltaram aos Balaíns, que eram os deuses dos povos que lá já habitavam naquelas terras. Ou seja, não era um Deus verdadeiro. Então, com isso, eles provocaram a ira do Senhor.
Então no versículo 12 fala assim, ó, deixaram o Senhor, Deus de seus pais. Então quer dizer, eles abandonaram o Senhor, o Deus que tirou eles da terra do Egito, né? Que tirou-os da terra do Egito e foram após outros deuses, né? Dentre os deuses das pessoas, das gentes que habitavam ao redor deles. Ou seja, como eles não tinham um Deus verdadeiro mais, não conheciam o Deus verdadeiro, eles ficaram dispersos e começaram a servir os deuses, correto? Dos povos que habitavam já naquelas regiões, né? E o adoraram, e com isso eles provocaram a ira do Senhor. E aí no versículo 13 fala assim, ó, porquanto deixaram o Senhor. Nós não podemos deixar ao Senhor, nós não podemos abandonar ao Senhor, nós não podemos se afastar do Senhor, nem nós, e também nós não podemos permitir que a geração que virá após nós, os filhos, abandone ao Senhor. Cabe a nós a responsabilidade de ensinarmos, educarmos e instruirmos os nossos filhos na palavra do Senhor. A Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar e o resultado será certo. E Moisés, no livro de Deuteronômio, fala o seguinte, inculca na cabeça da criança a lei do Senhor, a palavra do Senhor. Quem é que educa o seu filho? Quem é que ensina o seu filho? É você, através da palavra do Senhor, ou é alguém, terceiros? Não pode ser assim. Você tem que ser o mentor do seu filho espiritual. Você é o sacerdote do seu lar, diz a palavra de Deus. Você leva a palavra de Deus para a sua casa, para a sua família, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, eles, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e Asterotes, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra a Israel, e os deu na mão dos espoliadores que se pilharam e os entregaram na mão dos inimigos. Ou seja, a partir do momento que eles viraram as costas para Deus, que eles não conheciam o Senhor, Deus tirou a proteção que estava sobre eles e entregou a sorte dos inimigos. Ou seja, nós precisamos estar com a nossa vida na presença de Deus, nas mãos do Senhor, para ter a proteção do Senhor. Porque só Ele pode proteger, só Ele pode guardar, só Ele pode abençoar a nossa vida. Então, quando nós confiamos no Senhor, alcançamos dele a bênção e a paz. Quero convidar você a orarmos agora. Vamos orar pela nossa família. Vamos pedir para que Deus ele cuide dos nossos familiares, proteja-os, nos dê sabedoria para levarmos a palavra dele, Deus, aos nossos familiares, e eu creio que Deus vai nos honrar. Vai enviando o seu nome. Você que tem um familiar que está sofrendo, passando por algum problema, envia o nome dele aqui para nós. Quero orar por ele, quero apresentar a vida dele a Deus, e eu creio que Deus irá honrar. Poderoso Deus, em nome de Jesus, abençoa a vida desta pessoa que ora comigo neste momento. Traga paz para ela, a vitória no casamento, a bênção na saúde. Meu Deus, o Senhor é o Deus de paz e de bênção. Meu Deus, que as bênçãos do Senhor que enriquece e não acrescentam dores possam envolver a nossa vida, que o Senhor possa fortalecer a todos, honrando, ajudando, transformando. O Senhor pode transformar, o Senhor pode restaurar. Meu Deus, então restaura a vida destas pessoas. Faça aquilo que ninguém pode fazer. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o mesmo de ontem, hoje e para sempre. Nos ensina a servir ao Senhor, a andar nos teus caminhos, a estar na tua presença, a levar a tua palavra, em o nome do Senhor Jesus. Que a mão do Senhor possa nos alcançar, que o teu Espírito possa estar sobre nós, em o nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Glória a Deus, a sua vida é uma bênção. Você está abençoado, em o nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na santa paz do nosso Deus. E até a próxima, se Deus quiser.